Espero que todos estejam bem, em casa, com a família, cuidando da saúde, para que em breve a gente retorne à nossa rotina normal, às visitas presenciais, aos eventos presenciais que a Sétima Investimentos costuma fazer com boa regularidade. Mas, enquanto isso, a gente montou um outro bate-papo hoje, mais uma live, para tentar entender um pouco essa crise toda do petróleo que começou há alguns dias, meses e veio só se agravando. Para ajudar a gente nesse bate-papo, para entender um pouco melhor, nós vamos conversar com parceiros, uma gestora muito qualificada, um time muito sênior, que sabe bastante do assunto e ajudar a gente a montar isso tudo. Então, eu estou falando do Humberto Meirelles, analista de commodities da Vinland, e Felipe Arslan, comercial também da Vinland. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente, participando, ajudando a todos nós para entender, clarear um pouco sobre o assunto. Acho que vamos começar com o Felipe, né? Felipe, conta um pouco para os nossos amigos, clientes, parceiros, investidores, um pouco da Vinland. E aí depois o Humberto conta a história inteira, que todo mundo precisa saber um pouco mais. Legal, Vitão. Obrigado. Olá, velho. Obrigado, Vitor. Sétima Investimentos. Obrigado pelo convite, pela parceria que a gente está construindo, né? Eu conheço há muito tempo, tenho um grande apreço, amizade. Quero agradecer. Obrigado. Quero falar um pouco da Vinland. A Vinland surgiu, né? Foi construída em março de 2018. A primeira cota foi dia 1º de abril de 2018. Ela foi fundada pelo André Laporte e pelo James Oliveira. O André Laporte ele foi o único sócio brasileiro de uma instituição, de um banco de investimento americano na história. O André virou associado da Goldman Sachs em 2009, se não me engano, 2009, 2010. E ele trabalhou a vida dele inteira, né? Constituiu a carreira inteira dele praticamente lá fora. Então, o André, ele tem uma expertise, eu falo, e ele também tem esse entendimento, de uma cabeça muito de hedge fund americana. Né? Então, ele tem um olhar clínico, um olhar de hedge muito voltado para fora. Né? Então, ele tem uns skills aqui dentro, mas como ele fez a vida dele inteira lá fora, ele tem uma habilidade, né, de tradar os ativos lá fora como nenhum brasileiro tem. Então, eu divido a Vinland, na verdade, em 3 pilares, tá bom? Para simplificar. E eu gosto de falar que a Vinland, ela não é uma gestora de one-man show, tá bom? Ela não é uma gestora de um nome, ela é uma gestora de um time. Então, quando eu falo 3 pilares, é porque existem mais do que 3 pessoas debaixo dessas 3 pessoas que fazem com que a banda toque. Tá? Então, mas eu vou classificar a Vinland vou construir a Vinland sobre 3 pilares. O primeiro pilar é o André Laporte, que é o cara que toca o book de equities da Vinland. Né? Debaixo dele tem o Reginaldo, que trabalha com ele há mais de 20 anos. Né? Os dois se conhecem há mais de 20 anos. O Reginaldo trabalhou com o Laporte no Fortis, depois ele foi para a Goldman com o Laporte. Os dois tocaram a proprietária da Goldman Sachs por mais de 10 anos, juntos, né? E agora estão juntos de novo na vida. E nós temos também um time de análise que mais da metade é da Goldman Sachs também. O Humberto, que está aqui com a gente, trabalhou na Goldman com a gente, com o Laporte, o Reginaldo comigo. Ele cobre commodities. Né? Nós temos o Márcio Prado, um analista muito sênior que chegou para somar a equipe. Também trabalhou com a gente na Goldman Sachs. Ele saiu da Goldman para fundar a Miles. Saiu da Miles, foi para a BW, onde ele cobria mercados globais e veio para a gente. Ele já queria estar com a gente, mas a vida rumou dessa maneira. Mas ele agora chegou há uns 2, 3 meses para cá, ele está conosco. Então, nós temos o Junqueira também, que é o analista do BTG, que foi head do BTG, e temos o Corol. Então, o time de análise,
e a gestão toda debaixo do André Laporte, né? Que é um dos pilares da Vinland. Outro pilar é o James Oliveira, né? Que toma conta dos fundos de multimercado. O James, acho que todo mundo conhece. O James fez a carreira inteira dele desde 92 no Pactual. Né? Ele não trabalhou em lugar nenhum a não ser no Pactual, nunca vi isso na minha vida. Né? Ele foi um dos grandes nomes do Pactual, um dos maiores sócios do BTG. E tocou sempre ele tocou por um bom tempo a proprietária e depois ele foi CIO da Asset também por um tempo. Sempre tradando renda fixa. Então, a beleza do negócio é que o André queria abrir uma gestora e precisava de um time de renda fixa. E do outro lado, o James queria abrir a gestora, mas precisava de um time de equity. Então, os dois se encontraram nos seus sabáticos e formaram a Vinland. A terceira perna, né? O pilar dessa construção, eu acho que não menos importante, muito pelo contrário, hoje eu atribuo muita importância a essa pessoa, que é o Aurélio Bicalho, nosso economista-chefe. O Aurélio trabalhou a vida dele inteira no Itaú BBA, foi braço direito do Ilan por muito tempo, teve passagem pelo Credit Suisse, pela Gauss, e agora está com a gente. Hoje ele é considerado pelo Banco Central, os caras que mais acertam política monetária de curto e médio prazo. Tá? Isso é público. Tá? Então, principalmente juros, o Aurélio tem sido muito assertivo. Tá? Então, na verdade, a Vinland. Essa é a Vinland. Esses três pilares que sustentam a Vinland. E a Vinland hoje, eu gosto de dizer isso, ela tem o processo de investimento dela, ela traz uma união de esforços. Né? Então, todos opinam, todos são geradores de ideia. Obviamente, quem toma as decisões são o James e o Laporte, né? Cada um em seus respectivos fundos. Mas nós temos uma reunião de terça-feira, que é o nosso comitê de investimento, onde todos, inclusive o Aurélio, ele traz esse panorama para nós, dos mercados globais, onde a gente cobre, onde a gente opera, do mercado local. Então, nós construímos uma visão. Então, a Vinland, toda a construção de carteira é oriunda de uma visão. Eu gosto de dizer que todo mundo que entra pela porta da Vinland sabe pelo que está torcendo. Muito diferente de outros fundos, onde cada um tem seu book, e aí só o cara do risco sabe se a gestora está comprada em dólar, vendida em dólar, comprada em bolsa, né? Nada contra esse modelo, mas não é o nosso modelo. O nosso modelo é que todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo e todo mundo sabe a direção onde a Vinland quer chegar. Então, eu gosto disso. Acho que é um trabalho de equipe muito coeso, muito interessante. Né? Então, óbvio que o André, no final das contas, ele que pega a bola e bota debaixo do braço em relação aos fundos de equities, e do outro lado, o James, ele tem a bola e o comando nos fundos de multimercado. Tá? Mas a figura do Aurélio, ela é muito importante, porque o Aurélio ele nos fomenta de informação, né, de estudo, de dados, para que a tomada de decisão seja a melhor possível. Então, como eu disse aqui, falei de várias pessoas, são várias pessoas que participam do processo de investimento, né? Então, é um time. Gosto de falar que a Vinland é um time. Então, nós temos hoje uma grade de fundos, começando pelos fundos de multimercados. São 2 fundos multimercados, mas na XP só temos um, que é o Macro. Né? Nós temos o Macro e o Macro Plus. O Macro Plus é o dobro da vol do Macro. Ainda não está na XP aberto, mas nós estamos conversando ainda no caminho para abrir. Tá? Então, nós temos o multimercado, uma vol de 5%, 6%, tá? Que esse ano, o ano passado, foi um dos melhores fundos multimercado. Nós pegamos basicamente todo o fechamento de juros, a queda da taxa de juros toda nós pegamos, e no final do ano a gente meio que fez uma troca, entrou um pouco em bolsa, então a gente surfou um pouco ali em novembro, dezembro e janeiro bolsa. Então foi um mix, né? No final do ano, do começo ao meio do ano, mais juros, e depois a gente acabou alocando um pouco em bolsa, e em janeiro a gente estava bem alocado em bolsa. E aí eu vou explicar um pouco o nosso posicionamento
só para terminar aqui a minha parte, passar a palavra para o Humberto. Né? E os fundos, nós temos o fundo long bias, o fundo long only, que é o atrelado à bolsa. Vale dizer que o nosso fundo long bias é o produto da natureza que ele foi criado, é o produto long bias de verdade, né? Porque hoje, como todo bom produto que a indústria cria, a indústria consegue corromper esses produtos. Né? Hoje você tem duas classes de long bias, e na verdade não existe isso, né? Foi uma criação absurda da indústria. Né? Long bias com vol de 15, 16, né? Com net long de 120 exposto. O produto long bias, pela sua natureza, pela característica dele, é um produto protegido, é um produto que você apanha muito menos e na volta você captura certa alta. Né? Então é um produto com uma vol metade da bolsa. Essa característica do long bias. Então o nosso produto ele sempre foi grudado à natureza do produto. Então nossa vol do long bias gira em torno de 10,5, 11 no máximo. Né? Então a gente tem uma exposição net que varia de 20 para 80 no máximo. Tá bom? Então nunca a gente passa de 80, porque a gente tem muita proteção no book. Então a gente tem o long bias, o long only, que são fundos de equities, e os dois fundos do multimercado e os previdências, que fizeram 6 meses aí no mês passado. Previdência long bias e previdência multimercado. Né? Nós chegamos em janeiro, só para terminar, alocados em bolsa no multimercado, numa exposição de 25%, aplicados nos juros, porque o nosso call sempre foi que os juros estava completamente desconectado com o resto do mundo e com os dados do Brasil, né? E que o Banco Central teria que cortar juros, né? Mais agressivamente do que ele foi. Então, os juros para a gente sempre foi um call claro para nós. Né? Então, nós estamos dados nos juros desde março de 2019, Vitão. Né? Então, a gente veio aplicado nos juros, pouca gente pegou, tá? Vale fazer esse comentário, porque eu pedi para o meu cara do risco puxar o retorno dos multimercados de julho de 2019 até janeiro de 2020, para ver o que foi aí que multimercado que pegou. Então, política monetária não é qualquer um que sabe fazer. Né? Então, tem que ter especialidade, tem que se especializar nisso. Né? Então, é muito difícil você ter esse call aí assertivo do jeito que a gente está tendo. Então, a gente pegou, né? Então, a gente continuou aplicado nos juros. Quando a gente fez esse shift um pouco para a Bolsa, que foi ali em meados de novembro, nós saímos de uma posição de 5% para algo de 25%, falou, a Bolsa agora, com os juros caindo, é o cavalo. Então, vamos embora. Né? Então, a gente levou para 25%, então a gente turbinou um pouco o fundo multimercado em Bolsa, acho que todos fizeram isso, né? Só que uns foram para 40%, para 50% do fundo, porque não pegaram os juros. Você vê a indústria de multimercado, vê um elefante numa loja de cristal, mano. Então, os caras com 55% alocado em bolsa, aí você viu, deu no que deu. Mas aí o que aconteceu? O long bias, mesma coisa. Né? O long bias ficava girando ali em torno de 30 com 60. Em novembro, a gente levou para 80. Porque falou, pô, estamos otimistas, bolsa vai subir, vamos embora. Final de janeiro, numa das reuniões de equity, a gente via uma necessidade impressionante de ficar pedalando o modelo. Pô, bota mais crescimento aqui, não sei o que lá, pô, não tá, pô, cadê o upside? Estava difícil de encontrar upside para os nossos papéis que a gente cobria. Isso levantou uma luz amarela para a gente. E numa das reuniões também de comitê de investimento, a gente percebeu que as vols do mercado estavam nos níveis extremamente baixos perante, né, frente a um evento de tal magnitude que era a eleição americana. Então, o mercado estava ignorando totalmente uma eleição americana, né, que ia começar ali no dia 3 de fevereiro, ou 2 de fevereiro, se não me engano, com o Iowa Caucus, né, que no dia 3 de março teria a super terça. Então, a gente olhou e falou, cara, alguma coisa esquisita. As vols do Ibov estão nos lows, o VIX está no low, o índice está a 120 mil pontos. A gente não acha upside nos papéis, vamos diminuir. Então, a gente diminuiu o long bias de 80% net long para algo perto de 45%, e o multimercado de 25% long de bolsa para algo perto de 10%. Como é que a gente fez isso? Nós vendemos um índice futuro e nós compramos uma put de 110, tá? Do Ibov. Estava extremamente barato. Até o cara que cotou para a gente falou, pô, você está maluco, cara? Pô, o Ibov não vai bater mais 110, isso que lá vai gastar dinheiro à toa. Não. Deixa a gente gastar esse dinheirinho aqui, que a opção engorda
é gostoso ter uma opção aqui. Vamos embora. Vendemos índice futuro, reduzimos bem. Quando veio o Corona, óbvio que ninguém estava esperando isso, o cara que fala isso é um maluco. A gente não entendeu, óbvio, como ninguém entendeu. Então a gente falou, cara, não vamos fazer nada, vamos ficar desse jeito. Né? Então congelou, vamos entender. Quando teve o primeiro spillover para a Coreia do Sul, não sei se vocês lembram, foi o primeiro país a ser afetado fora da China, a gente falou, cara, isso aí pode tomar proporção. Né? E a gente aumentou os REITs. O que a gente fez foi só aumentar os REITs. Vendemos mais índice futuro e compramos dólar. Né? Esqueci de mencionar isso, quando a gente vendeu na primeira etapa, nós compramos mais dólar para o multimercado. Então o multimercado ficou aplicado nos juros, comprado em 10, 12% em dólar e zerado em bolsa. E o nosso long bias ficou comprado em 10% em dólar, um net long de 25% só, e com as proteções que eu falei. Então a gente entrou nesse furacão, nesse tsunami, muito leve, né? Muito leve, porque a gente mirou um evento, né? Que não foi o coronavírus, mas que a gente estava achando dificuldade de ver valor nas empresas que a gente cobria. Né? Não só pela volatilidade extremamente baixa, mas frente a um evento que é gerador de volatilidade por natureza. Se pegar as últimas eleições americanas, as últimas 10, você pode pegar o gráfico de todos os produtos, da Treasury, dos bonds, de equities, tudo. Você pegar os gráficos, eles são onde gera mais volatilidade. Então a gente falou, cara, vamos mais leve para o dia 3 de fevereiro ali, até a super terça, e vamos ver depois. E aí o corona veio. Então, na verdade, a gente conseguiu realmente ter êxito na nossa gestão de risco, nossa gestão, na nossa tomada de decisão mesmo. A gente está muito feliz com isso. Né? A gente está conseguindo respirar agora e fazer boas alocações. Né? Então, nessa queda absurda do mercado para 65 mil pontos, a gente adicionou bolsa, sim, mas com uma certa precaução, porque, na verdade, a variável, a gente está um pouco mais otimista agora, tá? A gente estava muito bearish, na verdade, a gente veio para uma meiuca meio neutra. Então, a variável-chave desse cenário agora de retomada é a redução desse lockdown. Né? Então, a gente tem como premissa básica para a gente tomar risco o timing, a magnitude, né? Chama a velocidade, eu gosto de falar, o speed, a velocidade, né? Dessa redução do lockdown. Né? VP, Oi? só chamando a atenção, cara, que daqui a pouco a gente entra na última meia hora, só para não deixar. Conclui Agora eu aí vou para a gente. passar para o Beto, estou terminando já. Então é Tá. isso. Então, a cabeça agora é alocar um pouco mais, com muita tranquilidade. Então a gente tem aumentado um pouco a exposição de bolsa no nosso books, tá? Então é isso. Da minha parte é isso. Aí eu passo a palavra aí para vocês e para o Humberto. Oi, Humberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Obrigado pessoal. mais uma vez estar com a gente aqui, ajudando a gente a entender um pouco. E conta um pouco para a gente, cara, como começou, porque aí ficou nem todo mundo acompanha tão de perto, então ficou um Claro. pedaço sem todo mundo entender como virou o caos daquela última segunda-feira, em vencimento e tal. Então conta de uma maneira que aí a gente consegue colocar todo mundo na mesma página e a gente vai desenrolando. Claro. Vamos lá. Então, assim, petróleo naturalmente está no radar de todo mundo, né? Tem roubado os headlines de todos os lugares e uma das commodities mais importantes do mundo, né? Então, o petróleo, se a gente pegar alguns pontos chaves da curva, em média cai 60% no ano. Então, a ideia aqui é a gente ter esse bate-papo e falar um pouquinho sobre como é que a gente chegou até aqui e, né, porque a gente viu o preço negativo e como é que é a nossa cabeça para frente. E vocês ficarem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Então, vamos deixar bem informal e fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento. Então, acho que, né, de forma mais objetiva, né, assim, como é que a gente chegou até aqui, né? Quer dizer, o grande motivo da queda do petróleo, né, o principal motivo, tem nome e sobrenome, Covid-19. Né? Na verdade,
o descasamento entre oferta e demanda, né, que trouxe o Covid-19 para o mercado de petróleo. Tá? Muito se fala também sobre a oferta, né, sobre a guerra de preço entre Rússia e Arábia Saudita, a quebra do acordo da OPEC. Isso, naturalmente, a gente vai falar sobre isso, é importante também, mas, sem dúvida nenhuma, o grande protagonista dessa crise é o lado da demanda, a destruição de demanda associada às paralisações econômicas do coronavírus. Tá? Então, deixa eu explicar por que essa história da demanda. Né? Se a gente pegar um período muito longo de tempo, né, 30 anos, nos últimos 30 anos, desde o início da década de 90, a elasticidade da demanda por petróleo no mundo ela é muito baixa. Ela é relativamente inelástica, pelo incrível que pareça. Né? Alguns números para vocês terem como referência: em 28 dos últimos 30 anos, você teve crescimento de demanda. Então, demanda sempre positiva. Os únicos 2 anos que você teve demanda negativa no mundo, né, contração, foi 2008 e 2009, na crise, a grande crise financeira, e a demanda caiu 1 milhão de barris dia. Tá? Nos outros 28 anos, em média, a demanda global cresce 1,5 milhões de barris dia. Tá? Então, quando o mundo está crescendo menos, esse crescimento de demanda global é mais para perto de 800, 1 milhão. Quando o mundo está crescendo mais para perto de 2 milhões, mas sempre um crescimento positivo. Tá? Por que eu estou falando isso, estou dando esse contexto? Se a gente vem para esse ano, né, e olha de dezembro até hoje, a destruição de demanda, quer dizer, a contração de demanda por causa da paralisação econômica está em 24 milhões de barris dia. Então pensa, né? Quer dizer, uma demanda, os últimos 30 anos, mas se eu estender a série, a gente levar para 50 anos, o ano que a demanda mais tinha caído tinha sido 1 milhão de barris dia. Nesse ano, sozinho, a gente já tem 24 milhões de barris de destruição de demanda, de queda de demanda. Né? Então, sem dúvida, acho que não precisa nem dizer o quão sem precedentes é isso. E aí isso é o grande motivo dos níveis de preço que a gente está vivendo hoje. E em cima disso, você teve de fato a questão da oferta. Né? Então, se a gente o rompimento, né, do acordo da OPEC e a guerra comercial de preço, guerra de preços, né, entre Rússia e Arábia Saudita, trouxe uma oferta incremental também. Então, só para vocês também terem uma ideia de ordem de grandeza, os grandes produtores da OPEC, né, antes da quebra do acordo, rodavam em 27 milhões de barris dia, né, de produção, 27. Com a quebra, e eles rodavam 27, mas tinham a capacidade de 30. Né? Então, com a quebra do contrato da OPEC, eles poderiam aumentar esses 3 milhões a mais. Então, a gente soma esses 3 milhões da oferta incremental do rompimento do contrato da OPEC, com os 24 milhões de contração de demanda, e a gente compõe, então, todo esse duplo choque de oferta e demanda que viveu o mercado de petróleo. Né? Então, por isso que eu gosto de dizer, quando rodo nossos modelos assim, com esses números na cabeça, que assim, 90% da culpa 90% da culpa dos preços, né, da situação de preços de hoje, está associada à demanda e por volta de 10% relacionada à oferta. Então, e aí uma visão particular minha, assim, acho que essa parte da oferta, da quebra do acordo, do pacto com a OPEC, tem muito a ver também dos outros associados da OPEC, da OPEC como grupo querer chamar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de fato, foi o único player que cresceu a produção nos últimos 10 anos de petróleo. Então, acho que ele quer dividir um pouco esse burden, que é cortar a produção, mas isso a gente fala mais tarde. Então, queria primeiro dar um pouco de como chegamos aqui, né, que foram os principais, o principal motivo, né, de por que ter preços de petróleo tão baixos. Tá? Enfim, vocês ficam à vontade para perguntar, mas aproveitando já, então, já me iniciei aqui. Uma pergunta que eu tenho recebido bastante, né? Tenho conversado e alguns clientes ligam, né? E principalmente nessa semana, quer dizer, pô, Humberto,
preço de petróleo negativo, faz sentido, né? Como assim? Como pode isso? Né? Então, esse é um assunto legal para a gente falar. É um negócio, de fato, sem precedentes, né? Também, mais uma coisa. Até estava falando com o Felipe mais cedo, né? Esse ano estão acontecendo muitas coisas que nunca aconteceram na história. E, sem dúvida nenhuma, o preço do WTI negativo é uma dessas coisas. Então, tem alguns pontos interessantes para a gente conversar aqui. O primeiro deles é que, sim, né, o petróleo ficou negativo, mas foi o petróleo WTI de maio, contrato futuro WTI de maio. Né? Então, se a gente voltar ali naquele dia, ao mesmo tempo que esse contrato de maio estava tradando negativo, o dezembro estava tradando a 28, né, a $28. E qual que é o motivo disso acontecer? Né? O motivo é exclusivamente um gargalo logístico. Um gargalo logístico associado a uma redução drástica de demanda e uma produção que não caiu, né, no mesmo pace que a demanda. E aí é importante dizer também que muitas pessoas não acompanham o mercado de energia global, mas não é anormal ver preço negativo de commodities no curto prazo. Né? Eu obviamente tirei foto da tela, inclusive, quando eu vi o WTI negativo, mas eu já tinha visto em outros momentos do tempo preço negativo de commodities. Né? Exemplo disso, no início desse ano mesmo, na Alemanha, você teve trade negativo no contrato de energia. Tá? Se a gente voltar ali também em maio de 2019, você tem no Texas um hub de gás natural chamado Waha Hub, que é um hub de gás natural que você também teve momentos de preço negativo ali em 2019. E essas duas situações, elas compartilham da mesma situação que aconteceu com o WTI, que nessas duas ocasiões, quer dizer, um choque abrupto da demanda, a produção se mantendo constante, ou seja, tendo que ter uma entrega em algum lugar, e esse lugar da entrega, né, no caso da Alemanha, ter uma capacidade limitada logística. Né? Então, no caso do WTI, né, o local de entrega do WTI é em Cushing, em Oklahoma. Né? E ele tem uma capacidade limitada de estocagem dessa entrega, 70 milhões de barris. Quando a gente virou no final de semana, essas contas são feitas geralmente semanais, né? A gente virou no final de semana recebendo informações de que Cushing já estava com 90% de sua utilização. Aí lembra que esse petróleo de maio vai ser entregue em maio, a gente está em abril ainda. Né? Então a gente ia caminhar para, durante essa semana, você ir para 100% de Cushing e não tem um outro lugar para entregar ali, senão você teria que pegar um fio muito grande. E então o mercado, o by the book, né, quer dizer, a explicação teórica para o preço negativo é um produtor falando, olha, eu não quero parar de produzir, mas eu te pago para você tirar esse meu petróleo daqui, né, do meu yard aqui. Mas o efeito prático, na verdade, que aconteceu o preço negativo é alguém que está long no contrato, paga alguém para sair desse long e falar, olha, eu não tenho como receber esse petróleo, né? Eu não tenho a estrutura para receber ele em Cushing, não sabia que existia essa dinâmica, estava vendo o preço que a gente estava achando muito baixo, estava querendo recuperar, me tira desse contrato, né? Me tira desse long, porque tem alguém aí, né, que pode receber esse petróleo por mim. E aí esse aqui é um exemplo um pouco mais só para a gente entender, mas aí tem algumas tecnicidades nisso, por exemplo, vários ETFs que rolam contrato e demorar, enfim, acho que a dinâmica de rolagem poderia ter sido pensada de uma forma que você não ficasse exposto a essa semana de entrega, enfim, essas então, coisas Humberto, todas. sem te cortar aqui, só para dar um link no que meio que a gente ouviu e leu no dia de hoje. De repente, então começam ou já existe uma nova possibilidade de outro corte na produção para tentar equilibrar essa oferta e essa sobra que ainda é gigante?
Eu ia chegar lá. Essa é a grande pergunta e eu acho que ela a resposta dessa pergunta é como é que a gente pensa do petróleo para frente. Então, eu só queria concluir, dar um Desculpa. pouquinho nada, imagina. Na verdade, era só para tentar explicar essa parte do preço negativo, que é um negócio complexo. Se ficou alguma dúvida também, por favor. E sempre lembre, né? Porque quando às vezes a gente lê assim, o mundo ele não consome petróleo, né? O mundo consome combustível. Quem consome petróleo são as refinarias. E as refinarias não tem para onde vender, já estão todas lotadas. Então essa acho que é uma explicação mais simples assim da gente ter na cabeça para ter esse momento de muita volatilidade nos contratos curtos. Mas assim, indo para a sua pergunta, que na verdade é a parte que eu mais gosto do trabalho, é tentar modelar o mercado, né? Modelar o mercado de commodities como um todo, mais especificamente tenho gastado bastante tempo em petróleo. Então assim, né, para onde a gente vai nos próximos meses? Eu gosto de dizer que eu acho que a gente tem que ver esse negócio como uma janela, né? Em janelas, né? Com tudo isso que aconteceu, com essa destruição de demanda, né? Com onde parou o preço, a OPEC se reuniu de novo, chamou outros países que inclusive não são membros da OPEC, e falou: pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí o resultado dessa reunião foi um corte oficial anunciado de 10 milhões de barris dia, tá? Para reduzir essa produção e tentar equilibrar o mercado. Não é suficiente, tá? Lembra que destruímos a demanda em 25, né? E tinha ali 3 que estavam entrando, agora não vai mais porque agora a OPEC entrou de novo num acordo, né? Então, qual o mundo que a gente vai viver nos próximos 3 meses, nessa janela mais curta? Uma sobreoferta de produto no mercado, tá? Em 1º de maio começam a entrar os cortes oficiais da OPEC, né? Então a OPEC, né, junto com outros países, por exemplo, inclusive até o Brasil anunciou redução de produção, alguns países algumas empresas nos Estados Unidos sem linkar com o acordo da OPEC também reduzindo produção. Mas agora, em 1º de maio, começam a cortar. Isso é extremamente importante, é o maior acordo de coordenação de produção já feito no universo de commodities, né? Isso certamente vai ajudar muito no balance, né? No equilíbrio do mercado, mas não vai ser suficiente. O que precisa acontecer para o mercado, para o preço começar a estabilizar, são as forças de demanda, econômicas começarem a fazer efeito, né? Então, a $20 o barril, que é o próximo contrato negociando, 80% da produção mundial não faz dinheiro, né? Então, além do já anunciado pela OPEC, a produção precisa começar a cair, né? O nego precisa começar a perder dinheiro, a fechar a produção, e aí você tem o equilíbrio que acontece em todas as commodities durante todo o tempo. Vocês provavelmente escutam muito que o mercado de commodities é um mercado muito cíclico. É isso, a gente está vivendo esse ciclo. Essa é a grande explicação de por que o mercado é cíclico, como ele funciona. Como é que ele funciona? Existe durante muito tempo muita oferta, o preço está alto, as pessoas acham aquele preço bom, investem em capacidade, porque o preço é bom, o retorno dos projetos é interessante. Foi o que vem acontecido no shale, né? O shale saiu os Estados Unidos era net importador de petróleo, hoje é net quase que exportador, né? Então, o shale foi responsável por 90% do crescimento de produção nos últimos 10 anos no mundo. Então, muito investimento, aquele preço. E aí você tem algum choque, né? Você tem, às vezes, um exagero do investimento. Toda essa oferta vem para o mercado ao mesmo tempo. O preço cai, as pessoas param de investir, capacidade sai do mercado e os preços voltam a se equilibrar. Isso forma o ciclo do preço das commodities. Vocês devem lembrar em 2015, com o preço do minério, né, quando chegou a $28, $30, teve muita saída de capacidade do mercado, né? A China fechando muita capacidade. O preço da celulose em 2016, quando veio também para $400, você teve fechamento de capacidade de celulose cara na Europa. Então, isso é perfeitamente normal e é o que precisa acontecer para o preço do petróleo voltar a se estabilizar. Assim,
nada é certo no mercado, né? A gente, com algum tempo já aí de humildade, de lições de humildade, aprende isso. Mas, assim, uma coisa é certa, né? $20 de petróleo por muito tempo é certamente insustentável do ponto de vista global, né? Só não tem um cara, né? Assim, 5% da produção mundial faz dinheiro com esse nível, né? Por que eu falo que não é sustentável? Porque se ficar durante 6 meses, o mundo inteiro fecha a capacidade, a demanda, eventualmente, ela vai voltar, né? Porque ninguém vai ficar em casa para sempre, e você vai ter um mega squeeze no preço. Então, petróleo 20 não é sustentável. A OPEC já anunciou um acordo de corte. Agora, as forças de mercado precisam atuar, ou seja, a gente precisa começar a ver produção, a ver essa produção sendo cortada, né? Por exemplo, né? Eu acho que o preço negativo que a gente estava conversando agora é um bom reality check, né? Quer dizer, é um bom fator de consciência para os produtores, né, nos Estados Unidos, principalmente, começarem a cortar a produção. Por que eles não cortaram ainda, né? Ninguém é louco. Porque é muito caro cortar a produção de petróleo, dependendo do tipo de poço, né? Shale é uma coisa mais industrial, relativamente mais barato, mas um poço de petróleo é uma panela de pressão muito grande, né? Então, se você reduzir a produção, para você ligar de novo o botãozinho, o poço pode vir com a produtividade mais baixa, você tem que injetar pressão, injetar água, né? Alguns poços são em águas profundas, com temperaturas muito baixas, né? Que quando você desliga o poço, pode congelar todo o trabalho feito para maximizar a exploração daquele poço. Então, é um processo muito dolorido do ponto de vista do gestor daquele ativo, né? Fala, puta, se eu desligar esse negócio, vai ser difícil voltar de novo, vou gastar uma mega grana, deixa eu rodar mais um pouquinho aqui para ver se esse preço volta. O preço não vai voltar, porque tem uma mega sobre oferta, né? E aí a gente vai ver aos poucos enfim, o preço voltando a se equilibrar. Para o médio prazo, eu acho que não é consensual, tá? Mas eu tenho uma visão bem positiva, tá? Eu acho que a gente está em um daqueles momentos, principalmente em equities ligados ao commodity, não o petróleo em si, mas olhando o preço de onde estão as majors nos Estados Unidos, eu acho que a gente está em once in a generational time para investir em petróleo, né? Porque foi muito profundo esse choque, o preço caiu muito, a gente vai ver essas forças de mercado atuando, e aí, como eu falei, quando fecha um poço, é difícil voltar, né? É mais trabalhoso voltar. Então, a gente vai ter essa coordenação de OPEC, diminuindo produção junto com outros lugares do mundo, força de mercado fazendo outras produções que não fizeram parte do acordo, sendo forçadas a cortar de forma orgânica, e um segundo semestre com a demanda gradualmente voltando, né? Então, eu acho que essa sobre-oferta que hoje está em 18, né, 19 milhões de barris dia, no segundo trimestre, vai começar a se comprimir quando a gente entrar no terceiro trimestre. E aí, repito aqui, né, essa visão mais construtiva, ela está associada à OPEC entregar os cortes prometidos, que é sempre um question mark importante, né? Quer dizer, estamos falando de Rússia, Arábia Saudita, não estamos falando do Philippe Aslan, né? Que a gente pode confiar. Então, são caras que tem que ficar de olho. Então, mas esse é o cenário, quer dizer, então acho que de forma geral falei bastante, eu queria abrir para vocês aí para perguntar e ficar à vontade por qualquer coisa. Tá, um pouco que muita gente hoje passou, a gente vem conversando, obviamente, que a pessoa que está muito que tem todo interesse, que acaba acompanhando, quer saber, até vários dos clientes que estão nos acompanhando, é o impacto que isso vai trazer, sei lá, para o nosso dia a dia e também estendendo um pouco para a Petrobras, para, sei lá, o que você vê mais de impacto mais direto em tudo isso que está acontecendo? Daqui para frente, qual é o impacto que a gente vai ver mais no nosso dia a dia? E se você, não sei se você olha para a Petrobras, o que você acha que vai ser o comportamento daqui para frente para a Petro? Essa é a pergunta que mais eu ouvi hoje. E como vai ficar isso? E Petro agora, como ficou? Qual é o impacto? Tá, perfeito.
acho que no nosso dia a dia, o que vai mudar vai ser que a gente vai abrir o jornal e vai ler sobre petróleo durante muito tempo, né? Então, acho que as pessoas que tinham curiosidade, não achavam muita notícia, agora vai achar muita notícia durante muito tempo, porque todas essas forças que a gente está conversando aqui vão causar consolidação na indústria, né? A indústria do shale é muito fragmentada, vai ter uma consolidação lá, vai ter empresa entrando em recuperação judicial lá fora, vai ter o PEC cortando ou não cortando. Então, no nosso dia a dia, uma das principais coisas é que as pessoas que gostam de commodities, gostam de acompanhar isso, vão ter bastante alimento. E agora, mas assim, obviamente de forma mais prática, se esse preço do petróleo continuar baixo, a gente vai ver preço de combustível no Brasil mais barato, né? Então, em tese, né, e tem sido aplicado, o preço do Brasil é uma paridade internacional, é o preço internacional internalizado, né? Então, a gente já viu, agora a gente já tá vendo a Petrobras reduzindo o preço de combustível. Então, assim, de forma mais objetiva, no nosso dia a dia, o que vai mudar vai ser que a gente vai ver preços de combustíveis mais baixos, né? Petrobras. Petrobras, enfim, sempre dando disclaimer aqui, que quando a gente fala sobre investimentos, está sempre dentro de um contexto de um portfólio, a gente foca muito em diversificação do portfólio, né, na distribuição do risco, retorno das nossas apostas, e de como essa aposta se conversa com todos os nossos outros investimentos do fundo, né? Esse disclaimer posto, né, eu acho hoje Petrobras um bom investimento para o longo prazo. Por que eu acho um bom investimento para o longo prazo? Primeiro, esquecendo um pouco da crise do petróleo, mas a empresa vinha passando por um processo de desalavancagem muito importante, né? Então, a Petrobras é uma das grandes petroleiras, né, empresas produtoras de petróleo que ainda carregava muita dívida no balanço. Então, ela vinha desalavancando, né? E, naturalmente, agora esse processo de alavancagem vai dar uma pausa, né? Mas ele vai continuar assim quando a gente tiver uma recuperação do preço do petróleo. E o que significa redução de alavancagem para o acionista, né? Significa uma transferência de valor do debt holder, né, para o equity holder. Então, quando a gente tiver uma normalização de preço do petróleo, né, além do upside que você vai ter do valor presente dos fluxos da Petrobras, você vai ter uma desalavancagem que vai, né, potencializar o seu retorno no equity, né? Dentro disso, obviamente, tem a venda do refino, pode ser que entre numa pausa agora, mas vai trazer né, mais flexibilidade, né, uma caixa, desalavancagem para a companhia. Acho que também uma coisa muito importante ser dita aqui, o Roberto Castelo Branco está fazendo um trabalho fenomenal. Hoje, provavelmente, assim, o time montado na Petrobras é muito forte, assim, acho que eu nunca visto, né, na empresa, assim, extremamente técnico, extremamente competente. Então, o business case de Petrobras, né, o nosso investment thesis de Petrobras assim, é muito positivo, né? Sobre petróleo, tentando entrar um pouquinho no específico ali, qualidade, né, das reservas delas são muito boas, né, do pré-sal, custo baixo. Então, assim, como eu gosto de analisar empresa de petróleo, né? Algumas pessoas já ouviram o jargão de empresa de, né, commodities, né, empresa ligadas a commodities, é bom comprar quando está caro, né? Por quê que é bom comprar quando está caro? Porque quando está caro, o preço da commodity, do petróleo, do aço, do minério cai, o EBITDA fica pequenininho, né? E o market cap aqui, o EV da empresa é grande. Então, o múltiplo fica grande. Mas se o preço da commodity caiu a um nível que vai trazer um equilíbrio para o mercado, ou seja, que capacidade vai fechar, e que essa capacidade fechando, uma hora que a demanda voltar, o preço vai se recuperar para um nível significativamente superior a onde estava, quando você ganha muito dinheiro em commodities. Então, esses são os momentos que, para quem tem paciência, cabeça de longo prazo, investir em empresas de commodities que têm um balanço que vão sobreviver, e a Petrobras vai sobreviver, né? Porque a volta vai ser muito violenta também, assim como foi a queda, né? Então, a
gente tem uma visão positiva. Então, esse lado mais, né, qualitativo posto, né, uma forma também que eu gosto de olhar é assim, dado onde a gente está no ciclo, qual o petróleo que está no preço da Petrobras na tela hoje, da ação? É um petróleo que, nas minhas contas, é alguma coisa como 30, $35. Né? O spot está 20. Faz sentido o petróleo a longo prazo, 30, $35? Zero. Zero sentido. Né? O equilíbrio, por exemplo, a Arábia Saudita é o produtor de mais baixo custo, né? Ela sobrevive com petróleo, o poço de petróleo dela sobrevive com petróleo de 20, mas o país não, né? Se você colocar as contas fiscais e tudo do país, o break-even fiscal da Arábia Saudita é uma coisa como 60. Então, Rússia é a mesma coisa, né? E são países que dependem muito de poder, né? E esse poder associado às receitas desses petróleos. Então, não faz sentido, né, a gente permanecer num preço de 30 a 35, que é o que eu acho que está refletido no preço de Petrobras hoje durante muito tempo. Se essa é a minha crença, eu acho que esse negócio vai se normalizar. E, de novo, né, em commodities nunca tem normalizar. A gente fala, qual é o preço de longo prazo? O preço de longo prazo não existe. Né? O preço de prazo é uma referência, e aí a gente vive esses ciclos, né, esse pêndulo em volta do preço de longo prazo, porque quando está muito baixo, todo mundo fecha a capacidade, e aí quebra, sai do mercado, e aí a demanda volta, o preço sobe, aí todo mundo, o preço é muito bom, investe de novo, investe capacidade, e aí o preço cai, né? Então por isso que eu falo assim, puta, qual que é o longo prazo? A pergunta errada. A pergunta certa é onde é que a gente está no ciclo? Se a empresa vai sobreviver o ciclo, quanto está precificado? E eu acho que quando a gente responde essas perguntas para a Petrobras, é uma assimetria para o upside muito interessante. Carlão, você manda aí, tem umas perguntinhas, acho que eu estou vendo aí, né? Tem até, inclusive, o que você falou, né? Até tem uma pergunta mais, qual é o preço do Brent que é confortável para a Petrobras, né? Você comentou aí, mas se tiver um target mais definido aí do break-even disso. Hoje, quando a gente coloca tudo na conta, né, custo, porque lembra que o break-even, muitas pessoas aqui, obviamente, sabem disso, mas o break-even não é só o custo de produção, né? Tem o custo de produção, tem o SG&A, né, que tem as despesas, né, associadas a gerir aquela operação, aí tem o CAPEX de manutenção, tem o imposto, aí você faz toda essa saída de caixa para manter aquele ritmo de produção. E aí isso forma esse break-even, né? A Petrobras hoje, o break-even dela, num câmbio de 5, é por volta de 30. Tá? Então, lembrando, né? Se o petróleo ficar 30, você equity holder não vai ganhar muito dinheiro, porque esse cara vai gerar dinheiro só o suficiente para manter a operação dela viva. Então, o equity ela vai valer muito pouquinho, como a gente está avaliando hoje. Mas acho que a resposta quer dizer essa, quer dizer, o break-even é por volta de 30 a 35. Tá, e tem uma outra aqui, uma pergunta, talvez de cunho mais até político, né? Assim, perguntando aqui, a indústria de shale gas e do etanol nos Estados Unidos é muito forte, e com preços nesses níveis devem quebrar. Acha possível Mr. Trump cavar algum conflito geopolítico a fim de aumentar o preço do óleo, do petróleo? Temos notícias de provocações no Irã e até na Venezuela? Alguma coisa aí? Você tem algum... Está acompanhando esse canal aí mais politizado da coisa? Sim. Olha, uma coisa... Uma coisa que eu gosto de ter na cabeça é que todas as teorias de conspiração não tem conspiração, né? E no petróleo o que mais tem são teorias de conspiração e aí eu gosto muito a minha forma de responder o contexto político é olhar muito para a história, né? E quando a gente olha para a história, o que está acontecendo no shale nos Estados Unidos, uma explosão na produção, aconteceu no onshore, né, na corrida do petróleo lá atrás, aconteceu depois, né, no offshore de águas rasas, né, então várias empresas pegando capital, investindo e tal. E aí os ciclos de petróleo trouxeram uma consolidação muito grande, né? Então, dentro do universo de petróleo, por exemplo, dos Estados Unidos, né, e em vários outros lugares do mundo, durante os ciclos, né, então primeiro, né, falando de, sei lá, oil sands no Canadá, deep water, África e Brasil, quer dizer,
esses são os momentos que você tem ajustes na indústria. E eu acho que não vai ser diferente agora no shale. Quer dizer, o shale hoje, quando a gente tem um índice de concentração de mercado, que chama HHI, né? Então, uma métrica muito conhecida aí para você medir concentrações de mercados, qualquer mercado. Vamos ver qual que é o mercado qual que é a concentração de bancas de jornal no Itaim, né? A gente vai rodar esse índice, vai saber se tem muita concentração ou pouca concentração e se isso afeta o consumidor, né? Então, quando a gente roda esse índice no shale, ele de todos os tipos de petróleo é o que tem a maior dispersão, quer dizer, é o mercado menos concentrado, né? Então, tem muito produtor pequeno, né, que porque o juro está muito baixo há muito tempo, o mercado de equity, mercado de dívida aberto, foi no mercado, pegou dinheiro, investiu no shale. É uma tecnologia extremamente produtiva, né? Quer dizer, que você basta ter virou um jogo de capital, né? Você tem acesso a capital, você compra terra, você produz shale. Então teve uma corrida muito forte. E o que eu acho que vai acontecer, o Mr. Trump, ele deve estar agora na sala com o presidente de todas as empresas, com os big oils, né, com as oil major, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, que estão salivando para comprar o shale, a incorporar essa base de ativos na base de ativos deles, e aí poder, de fato, melhorar, optimizar, ganhar sinergias com isso. É por isso que eu falo, não é que o indústria não vai... durante esses ciclos, né, que a gente está falando aqui das commodities, né, raramente você tem uma quebradeira geral. Sempre vai quebrar um ou outro, aquele cara que tem um ativo pior, que tem um balanço mais despreparado, que foi mais irresponsável na sua estrutura de capital. Mas aqueles caras que em tese deveriam quebrar, né, porque o preço está muito baixo, vai ser adquirido por um cara que tem um balanço forte, um cara que enxerga que aquele ativo tem qualidade para ele, né? Então, acho que respondendo a pergunta de forma longa é o seguinte: o Trump ele não deve estar tão assim ali, os Estados Unidos é um grande corporativismo, né? Então, assim, eu acho que no final do dia, né, quando a gente olhar daqui a 10 anos e olhar para trás, acho que isso vai ter sido saudável para a indústria global, o que está acontecendo hoje por causa dessa consolidação que vai acontecer. Ah, joia. Tem uma aqui... Pode falar, manda lá. Não, tem mais pode falar. Tem uma aqui do Matheus, perguntando aqui, há tempos que a gente escuta quanto ao limite físico de armazenamento nos Estados Unidos, com mais frequência à época da reunião da OPEC. Por que o mercado não precificou antes essa queda? Existe algum motivo para uma queda tão acentuada apenas no vencimento? Boa pergunta. Quando você fala capacidade, coisa e tal, né, OPEC é Brent, né? Então é o petróleo para lá. E lá tem muita capacidade de armazenagem e não é em termos de capacidade tipo física, né? Quer dizer, são vários lugares, né? São vários hubs que você tem para receber o Brent, por exemplo, se você quiser. O caso do WTI, ele foi um pouco mais difícil de prever. Na verdade, ele foi mais difícil porque as pessoas acho que tinham para o público em geral, quer dizer, eu acho que acho que não tinham a consciência que o delivery, basicamente o delivery do WTI é só em Oklahoma, em Cushing. E aí sim, quem acompanha ali, quem tem o pulso no mercado, fica acompanhando a capacidade de Cushing de perto. E aí foi mais ou menos isso que a gente começou a ver, que a gente ficou toda semana ali, basicamente, ligando para os nossos contatos que a gente tem e falando, como é que está Cushing, e acompanhando esses estoques crescerem. Quando esse negócio começou a chegar perto de 55, 60 milhões de toneladas, eu falei aqui para o pessoal, vai dar problema, né? Porque a gente não chegou nem no final de abril, Cushing está rodando a 90% de utilização, muitas pessoas não têm ideia de como é que vai ser essa entrega. A gente está chegando no limite físico para as entregas de maio, né? Antes do preço negativo. Não estou falando que eu previ o preço negativo, não, porque assim para ser bem sincero, eu nem sabia que seria possível esse conceito de preço negativo, né? Dado que é WTI, né? WTI, no limite, não sei, compra a gente junta aqui, eu, você, o Vitor, o Felipe, a gente compra um navio, manda entregar no navio, mas não. Por quê? Porque WTI só entrega em Cushing não tem mais capacidade.
Então, foi na hora que a gente percebeu isso, a gente falou, de fato, pode ser que fique negativo, porque quem está longe vai falar, cara, me tira dessa posição, e o cara que está lá sentado, que tem capacidade, vai falar, ó, eu pago tanto. Ele está sozinho, quer dizer, ele tem oferta e demanda, né? Tá todo mundo inteiro querendo vender para ele vai pagar negativo, ele vai pagar cada vez menos. Tem mais uma aqui, ó, Carlão, vou mandar aqui, ó, do Ivan Polassi, grande Ivan Polassi. Já conseguimos fazer um link do horizonte da Petrobras neste período, tendo um break-even bem mais alto do que gigantes no Oriente Médio e Rússia? Um link, não entendi a pergunta. Se já consegue fazer um link do horizonte da Petrobras neste período, ela, acho que como produtora, tendo um break-even bem mais alto do que Oriente Médio e Rússia, por exemplo. Então, vamos lá. A trajetória, voltando para aquelas janelas de preço que eu falei, curto 3 vai ser extremamente volátil, né? Próximos 3 meses, curto prazo vai ser volátil, até a gente, né, até meio do ano, vai ser algo muito volátil e aí por isso que até quando eu sugeri que Petrobras é um bom investimento para o longo prazo, né? Porque o mercado ele vai trabalhar por ele para equilibrar o que está acontecendo, né? As pessoas, né, a capacidade vai sair do mercado e a Petrobras vai sobreviver. E aí, assim, agora a trajetória do upside no curto prazo ela vai ser muito volátil. Vai depender muito da dinâmica que está acontecendo no preço da Petrobras. Outro ponto importante dizer, é verdade que a Arábia Saudita, a Rússia, Iraque, Irã, tem um break-even menor que a Petrobras no sentido operacional da coisa. Né? Mas como a Arábia Saudita tem um país em volta da produção de petróleo, a Rússia tem um país em volta da produção de petróleo, os break-evens acabam sendo maior. É por isso que eu falo que as forças políticas depois, além da força econômica do cara aqui, dos Estados Unidos, que não tem ninguém lá, vou fechar a fábrica, né? O pessoal de Deepwater, no Mar do Norte, etc., vai ter que fechar, não tem jeito, ou vai ter que ser comprado por alguém, essas pessoas vão ter que reestruturar a sua operação. Mas, assim, a Petrobras, se você contabilizar, né, se você tem, né, em mente que a Arábia Saudita, o break-even, vamos dizer assim, político é maior do que a da Petrobras. Né? Então, eu lembro muito eu trabalhava na Goldman, cobria, né, muito de perto o Vale em 2000, enfim, cobri minha vida inteira, mas estava vivendo esse mercado em 2015. O minério caiu para $28, né? E a Vale não gerava caixa, ela queimava a caixa. Né? E a Vale é o produtor de mais baixo custo do mundo. Né? Quer dizer, então, eu falei, a gente, né, teve um debate interno que falou assim, olha, faz sentido o cara que tem um custo de produção mais baixo do mundo não gerar caixa? Não faz sentido nenhum, então tem que dar buy. Né? Porque você é louco, porque a empresa vai ter EBITDA negativo, mas então aqui a discussão é outra. A discussão ela tem balanço para sobreviver quanto tempo com minério desse nível? Puta, 1 ano e meio, 2. Puta, então é buy. Por quê? Porque a produção de alto custo vai começar a fechar, a demanda ela não cai para sempre, uma hora ela para de cair, ela volta a subir gradualmente e o preço volta a subir. Então, esse é um pouco do contexto para o investimento em Petrobras também. E aí, Carlão, tem duas a mais, você manda aí. Eu vou até, assim, até para não estender muito mais, mas assim, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou embalar com uma minha, que eu sempre escuto, sempre que a gente acompanha muito, o Petrobras sempre parece buy. No último governo, até pelos problemas que passou na questão da gestão, ela até tem a conversa, não quebrou agora, então é a empresa do futuro. Mas eu fico pensando assim, no longo prazo, aí uma pergunta, por exemplo, mas pensando no longo prazo, a matriz energética do mundo não está mudando, isso não apresenta no longo prazo um desafio, porque, sei lá, energias alternativas, mas que não poluem tanto, isso tem também um pouco a pergunta que fizeram, né? Como estão vendo essa matriz energética sendo substituída por outras fontes? E também, então isso não impacta, é lógico, no curto prazo, no médio prazo talvez não, mas isso no longo prazo, isso não apresenta um risco, você olha isso, tem algum comentário sobre isso? Perfeito. E a pergunta é boa porque me ajuda a fazer uma correção, tá? Assim, longo prazo para commodities é tipo 2 anos, tá? Beleza. Então, assim, 2, 3 anos. Então, assim, acho que um bom investimento para os próximos 2, 3 anos. Porque, de novo, os ciclos
os ciclos, eles têm mais ou menos 10 anos, né? E agora o shale encurtou o ciclo, né? Porque antigamente você demorava 6 anos desde quando você aprova um projeto, você investe e fura o poço, o shale encurtou isso para 14 meses. Então os ciclos de preço são ainda mais curtos, em petróleo especificamente. Então, quando eu falo longo prazo, é porque tá todo mundo, né, se a gente comprar com Petrobras hoje, a gente vai querer que suba amanhã. Mas, assim, eu tô falando que acho que esse equilíbrio de mercado vai acontecer ao longo dos próximos 6, 12 meses. E eu acho que e aí 24 meses a gente pode ver preço de petróleo já em outros patamares e aí, consequentemente, o preço da Petrobras também. Sua pergunta é muito boa e tem várias respostas, né? E aí tem várias respostas porque o mundo ainda está assim, a opinião pública ainda está se moldando em qual esse novo mundo que né, em termos de matriz energética que eles querem viver e de fato vai ser uma coisa inexorável, quer dizer, a gente vai ter combustíveis fósseis já está tendo muita pressão e vai continuar tendo mais pressão e competição por outras fontes de energia, tá? Mas uma coisa, isso é muito verdade para os próximos 25 anos. Mas para os próximos 10 anos, se existir crescimento econômico no mundo, vai existir demanda por petróleo. Tá? Só para dar uns números, isso é fato. Né? Por quê? Quer dizer, se a gente pegar hoje a demanda por petróleo, 50%, 40%, 50% da demanda por petróleo é caminhão e carro, né? A gente está vendo a dificuldade que é carro elétrico ganhar o apoio em massa, né, das populações, de todos os gargalos que tem. Aí em 25, 35 anos esse negócio vai acontecer, vai. Mas em 10 anos é muito difícil imaginar, né, você teve diversas estações de reabastecimem,to né, de carregar bateria por toda a geografia do Brasil, etc., e outros países em desenvolvimento. Isso vai começar a acontecer nos Estados Unidos, então, assim, mas a verdade é assim, caminhão é outro desafio. Por isso você está vendo, a Tesla lançou um caminhão, todo mundo ficou, olha, puta, por que o cara lançou um caminhão? Né? Porque ele sabe bem porque a demanda por petróleo, 50% é caminhão e carro. Né? Tem 15%, que é avião, né? Avião, ninguém ainda... O Elon Musk é um gênio, eu tenho certeza absoluta que ele vai inventar um avião elétrico, mas acho que a gente parece estar longe ainda de chegar lá. Então, eu acho também que esse é um processo não é de longo prazo, né? Esse processo de substituição de matriz energética é de longuíssimo prazo. E aí a gente vai sim ter, né? Eu acho que, de fato, combustíveis fósseis perdendo um pouco do market share do todo, mas a gente ainda vai ver essa curva ela não é assim, né? Essa curva ela é assim. E aí, se a gente vê essa curva assim, de fato, como aconteceram também em outras commodities, também em outras adaptações tecnológicas, né, ou substituições tecnológicas dentro do universo de materials, os caras de baixo custo, balanço forte, eles duram ainda mais do que essa curva sugere, né? Então, quer dizer, o cara que, né, nesse 35 anos, 50 anos para frente, né, nesse mundo que você vai ter uma contribuição muito maior de carro elétrico, de caminhão elétrico, de uma movimentação urbana muito mais eficiente no sentido de metrô, etc. Se a gente viver nesse mundo, a Arábia Saudita ainda vai estar produzindo petróleo a 20, porque produzir uma bateria, né, produzir as alternativas economicamente. Então a gente vai ver Nigéria saindo do mercado, Angola, o shale da Argentina, talvez, que são caras que têm um custo maior. Então esse é um processo muito longo e vai acontecer também, sem dúvida ele vai acontecer, mas nos próximos 5, 10 anos a demanda por petróleo ainda é na margem positiva para o mundo. Deixa eu só... Eu sei que já estourou o nosso combinado de 1 horinha, só para não Fique à deixar... vontade. só para não deixar passar, porque 2, 3 pessoas citaram aqui. Eu não sei se você olha, se você tem alguma posição sobre PetroRio. Qual o impacto você vê, como você está vendo isso tudo, como vai chegar na PetroRio, do mesmo jeito que a gente comentou em Petrobras? Se não cobre, se não olha, fica à vontade.
Infelizmente, eu foco mais nas commodities, nas empresas mais globais. PetroRio não olho no detalhe, né? Tem um outro analista nosso que olha, a gente pode voltar depois e bater um papo sobre PetroRio, mas eu não vou ter as informações suficientes para ser um debate de qualidade. Não, fica tranquilo, porque muito tempo de estrada, a gente sabe que nem todo mundo olha tudo, nem todas as casas cobrem todos os papéis, então isso pode acontecer. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Felipe, agradecer você, Humberto, pela parceria, por ajudar a gente a levar para os nossos amigos, investidores, clientes, tentar fazer todo mundo entender um pouco mais o que aconteceu, o que está acontecendo. A gente sabe que isso não é um assunto que vai se resolver amanhã ou depois de amanhã, mas eu acho que a gente ajudou e bastante todo mundo entender para os próximos dias, para os próximos movimentos, o que está acontecendo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos que participaram. Felipe, quer falar alguma coisa? É um prazer estar aqui. Estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigado pela parceria. Obrigado, gente. Obrigado. Boa obrigado noite, a todos. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Então, se tiver alguma dúvida aí a mais aí dos clientes, pode mandar para a gente e o Humberto responde. Depois eu mando para vocês no Zap, tá bom? Legal. Show. Obrigado por abrir o canal aí. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Abraço. Tchau.